Paz do Senhor, meus irmãos, novamente eu estou aqui gravando a aula agora, né? Essa aula está gravada, e porque os irmãos viram ali que caiu a live, mas eu queria já dar um testemunho diante disso, né? Alguns colocaram no grupo ali: Renan, fica em paz, porque Deus sabe de todas as coisas, e Deus sabe de todas as coisas mesmo. Uma coisa que eu falava muito quando eu estava na célula aí no Rio, é que para nossa vida dar errado, Deus teria que dar errado. Porque uma vez que nós fundamentamos a nossa vida em Deus, a única forma de a nossa vida dar errado só tem duas formas, na verdade. Ou a gente se rebelando, ou Deus dando errado. Como é impossível Deus mudar, a gente só pode dar errado se nós nos rebelarmos. E por que eu estou falando isso? Porque assim que essa live travou, e isso nunca aconteceu, né? Eu acho que esse canal já tem 4 anos, né? Isso nunca aconteceu, de travar uma live ou de não sair. E assim que a live travou e eu fechei tudo aqui, caiu a live, não sei porquê, eu peguei meu celular e estava tocando, e era um amigo meu me ligando. E hoje eu tô de sobreaviso no meu trabalho, né? E ele estava me ligando e falou assim: cara, eu preciso de um documento urgente seu. Se você não mandar esse documento, pode dar um problema muito grande. Então Deus sabe de tudo, sabe? Deus sabe de tudo. E se eu tivesse continuado na live, tivesse continuado a aula, isso poderia comprometer, né? Me comprometer no trabalho, até no que tange ao testemunho mesmo da gente, né? E é um documento importante que eu não sabia que ele ia precisar agora, mas ele falou: não, cara, eu fiquei sabendo agora que você ia ter que dar esse documento, por isso que eu te falei. Então só dando esse testemunho, sabe? Que Deus sabe de tudo. Deus, a nossa vida está em Deus. Deus é soberano sobre tudo. E agradeço aos irmãos pela compreensão também. Né? Aqueles que não acompanharam a live talvez não estejam nem entendendo o que eu estou falando, mas é porque a live caiu no meio, quando estava com 40 minutos, ela caiu, e eu estou retomando então agora para gravar essa aula. Então, meus irmãos, vamos começar do zero, né? Como se a gente realmente nem tivesse tido a live, até para aqueles que não puderam acompanhar ao vivo, poderem estar pegando essa aula agora. E eu queria então, nesse momento, né, tá falando da minha alegria de estar aqui com os irmãos, da minha alegria de estar ministrando esse curso na Carta aos Efésios, por que Deus me levou a trazer esse curso. Tudo que a gente faz na direção de Deus, né? Todos os cursos. Às vezes eu tive até vontade de falar sobre outros temas, mas, sabe, eu vou ali orar para saber o que Deus quer falar conosco, né? Como igreja, como corpo de Cristo. E, meus irmãos, eu cheguei aqui em Brasília no início do ano, em janeiro, e depois de ficar tantos anos aí na igreja do Valqueire, no Rio de Janeiro, ter nascido nessa igreja, nessa comunidade, eu vim para cá com o meu coração muito pesado, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz pela mudança, por ter a oportunidade de conhecer uma outra cidade, por ter uma oportunidade nova de trabalho também, que era algo que eu queria muito. Eu também estava com o meu coração muito pesado, muito triste, porque eu sabia que isso seria uma mudança difícil para mim. Eu que sou tão apegado assim, às pessoas, não aos lugares, mas às pessoas, né, às relações, à comunidade, à comunhão mesmo, gostando de estar com meus amigos ali, com a minha família. Então eu sabia que eu ia sentir muito isso, só que eu senti além do que eu imaginava, né? E eu estava, né, a gente visitou muitas igrejas aqui em Brasília. E a primeira igreja que a gente visitou, no caminho para ir para essa igreja, eu vim orando a Deus ali, e eu falando: Senhor, me dá uma revelação do Senhor, não de algo novo, sabe, mas de que algo que já está dentro de mim, que me traga um entendimento, um convencimento de quem eu sou em Ti, de quem Tu és para mim. E a gente chegou às portas de uma igreja, que é a Igreja da Vinha, aqui em Brasília. E quando a gente chegou naquela igreja, eu fui tomado de um amor tão grande de Deus, assim, foi uma coisa impressionante. Deus manifestou o seu amor ali. Deus manifestou a sua bondade ali. E o que manifestou essa bondade de Deus, que manifestou esse amor de Deus, foi a unidade daquela igreja. Eu cheguei lá e essa igreja se reúne num prédio comercial. Então, a igreja, ela é uma sala normal, uma sala toda branca, vazia, com uma mesa no meio e cadeira, só. Não tem nada para chamar a sua atenção, sabe? E isso me fez lembrar daquele texto de Isaías 53, quando fala que não havia beleza nele para que o desejássemos. Sabe? Então assim, mas foi subindo como um renovo. Então aquele momento ali foi um renovo pro meu coração, porque não tinha nada, nenhuma aparência, nada que chamasse minha atenção, nada que confundisse, sabe, a minha emoção, nada que fosse uma coisa emotiva só, emocional, não. Mas foi o amor daqueles irmãos que me constrangeu. E eu acho que esse é o cerne dessa carta de Paulo aos Efésios. É um convite, sabe? É um chamado a essa unidade, é um chamado a essa comunhão, é um chamado à igreja se posicionar como corpo de Cristo. Sabe? A gente abrir mão de ser uma multidão de crentes para ser uma unidade perfeita em Cristo.
Então, meus irmãos, eu estou muito feliz, sabe? Meu coração tá... Cara, que emoção que eu estou no meu coração de poder estar à frente e facilitador desse curso, porque quem está à frente é o Espírito. Mas, sabe, eu estou muito feliz de poder estar ministrando isso aqui e contando esses 2 testemunhos da soberania de Deus na minha vida, por essa live ter caído, e desse amor de Deus, sabe, demonstrado. E há cerca de 3 semanas, foi um dia antes ou foi um dia depois do Luizinho, que é, né, o nosso coordenador, ter falado comigo. Ele falou: Renan, eu queria que você pudesse dar o curso de Romanos. Falou assim para mim. Eu falei: irmão, eu posso te dar uma resposta daqui a pouco? E eu fui orar a Deus. E sabe, eu falei: não pode ser Romanos. Sabe, Deus tem me chamado a isso. Deus tem incomodado, Deus tem queimado meu coração para um tema específico, que é o tema da unidade da igreja. E às vezes a gente não dá a importância que Jesus deu para esse tema, sabe? E eu fui pregar nessa igreja, e a pregação que eu fiz nessa igreja foi o princípio da unidade. E foi uma forma de agradecer e encorajar aqueles irmãos para que eles permanecessem nesse empenho, nesse esforço contínuo de unidade. Sabe, Efésios fala isso: esforce-se pela unidade, esforce-se por manter uma unidade perfeita. Então eu queria começar essa aula, sabe, dando esse testemunho, de dizer da minha gratidão, da minha alegria, e sabe, e conclamar os irmãos juntamente comigo aqui, para que a gente possa viver essa unidade perfeita, viver, se esforçar, sabe, no que depender de nós, como Paulo falou, no que depender de nós, temos paz com todos os homens, temos paz com todos. Então a Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém. Então, sabe, se nós queremos que as pessoas vejam o Senhor, existem 2 questões que a gente precisa observar. A primeira delas é nos santificarmos. Mais do que a gente ver Deus, as pessoas precisam ver Deus através de nós. E seguir a paz com todos. Deus não é um Deus de contendas, Deus não habita no meio da contenda. Então, esse é o empenho, todo o meu esforço vai ser entregar para os irmãos tudo aquilo que tem sido a vivência, sabe, da nossa casa aqui, tudo aquilo que tem sido a vivência da gente no que tange a comunhão, no que tange a unidade, tá bom, meus irmãos? Então vamos estar dando início de fato aqui a esses slides, o porquê que eu quis trazer esse tema da unidade na carta aos Efésios. E o tema dessa aula aqui, né, o tema desse curso, na verdade, é um chamado à comunhão. Deus nos chama a comunhão, Deus nos chama a unidade, Deus deseja a comunhão, sabe? Às vezes a gente pensa que Deus criou um plano de salvação, né? O plano da salvação. Claro que existe um plano de salvação, mas a salvação não é um fim em si mesmo. A salvação é um meio de nos devolver a essa comunhão. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para a comunhão. Ele não criou o homem para se salvar, para ser salvo, até porque o homem não tinha do que se salvar. O homem foi criado perfeito. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria o homem para a comunhão. E Deus desejava tanto essa comunhão que fala que Deus chamava o homem na viração do dia para conversar com ele. Então, assim, como Deus deseja essa comunhão, sabe? Como Deus deseja transmitir, transbordar a vida dele em nós. Então, a solidão é uma coisa tão séria que ela não serviu nem para Deus. E se tem um ser que poderia não depender de ninguém, esse ser é Deus, que é autossuficiente, que se sustenta, que é soberano sobre tudo. Mas ele fala, não. A forma de eu me fazer conhecido é eu dar materialidade às minhas virtudes, que aquilo que é invisível, os meus atributos invisíveis, eles se tornem visíveis a partir da igreja, a partir do homem. E às vezes a gente trata a igreja como uma instituição. Meus irmãos, a igreja é uma pessoa que vem amadurecendo ao longo do tempo, das eras. A igreja é uma pessoa, até que ela atinja, não é uma altura grande, mas é uma estatura de varão perfeito. Sabe, até que ela seja como meu filho, como Cristo. Então, isso é a igreja. A igreja é uma pessoa em desenvolvimento, é uma pessoa em que Cristo ofereceu o seu próprio espírito para ela, a sua própria mente para ela. As condições que haviam sobre Cristo como homem repousam sobre a igreja agora, como essa pessoa, sabe, como esse corpo. E, meus irmãos, isso é o desejo do Senhor, isso é o desejo de Deus para a nossa vida, é que nós sejamos totalmente tomados por Ele, ao ponto de nós sejamos como Cristo. E a gente seja tão filho de Deus quanto Cristo é. Então, meus irmãos, esse é meu empenho, sabe, nessa manhã aqui, nesse momento, para nos chamar a essa comunhão, esse chamado, essa conclamação, esse chamado de Deus mesmo, para que a gente se convite do Senhor, para que a gente viva em comunhão. E, meus irmãos, o tema dessa aula 1 vai ser aquilo que Deus deseja, né? Pegando uma referência do próprio nome de Éfeso. E por que a igreja de Éfeso é tão importante? Por que essa cidade é tão importante no cenário do Império Romano? Só para a gente ter uma ideia, a Éfeso era a cidade mais importante depois de Roma, do Império Romano. Ela só perdia para a capital, que era Roma.
mas a cidade mais importante, e ela era até mais importante que Roma em alguns atributos, sim. E a gente vai ver como Deus deseja, aquilo que Deus deseja. E o tema da nossa aula vai ser sobre a unidade, como Deus deseja a unidade. Sabe, não existe campanha evangelística maior do que a unidade da igreja, e os irmãos vão ver isso. Então, o meu empenho aqui nessa manhã é trazer esse entendimento da unidade, aquilo que Deus valoriza. A oração do Senhor Jesus foi sobre unidade. E ele entregou para a igreja duas coisas, a sua palavra e a sua glória. Jesus fala que ele entregou a sua palavra e a sua glória. A gente vai ver então como isso é importante. E meus irmãos, Éfeso tem uma proeminência nesse cenário. Sabe? É uma igreja que é principal naquilo que tange a unidade, aquilo que desfaz as obras do pecado, aquilo que desfaz as obras que nos aprisionam, porque era uma cidade totalmente sincrética, mística, povoada de ocultismo, por tudo que tinha naquela cidade. E é nessa cidade que Paulo mais se demora. Ele fica 3 anos investindo na consolidação da doutrina daquela cidade, na consolidação da unidade daquela cidade, daquela igreja daquela cidade. Então, na cidade que talvez fosse a menos postulante a receber uma igreja, é onde Deus coloca uma igreja. Porque a igreja não precisa de um ambiente confortável, muito pelo contrário, a igreja é para descer as partes mais baixas da terra. E o livro de Efésios fala isso, a carta aos Efésios fala que quem foi aquele que subiu, senão aquele que primeiro desceu as partes mais baixas da terra. E às vezes a gente está buscando uma glorificação, sem antes passar por uma via crucis, né? Um caminho de crucificação, um caminho de entrega total e voluntária da nossa parte, espontânea. A gente não viu Cristo quando ele pregou um culto. A gente viu Cristo quando ele entregou toda a sua vida naquela cruz, quando ele derramou a sua vida naquela cruz. E foi a primeira vez que Cristo, eu sei que pode parecer estranho o que eu vou falar, mas foi a primeira vez que Cristo abriu mão da sua unidade com o Pai. Ele fala assim, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Mas logo em sequência ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E fala, e Jesus expirou. Ele entregou o seu espírito para a igreja, de tal forma que o espírito que repousava sobre Cristo, agora repousa sobre a igreja. Isso é o que Deus deseja. Ele deseja um corpo vivo e unido. Quando um homem ele se casa com uma mulher, o ato que define a total aliança e intimidade e essa interseção, essa união, sendo uma só carne, o ato que evidencia isso é o ato ali da lua de mel mesmo, da noite de núpcias, o ato sexual. Então o homem ele se relaciona com o corpo daquela mulher, e aquela mulher se relaciona com o corpo daquele homem. Então, meus irmãos, o mundo só conhecerá Deus se relacionando com o corpo dele, por meio de Cristo. E essa semana eu tive uma experiência assim que me fez pensar nisso, sabe? Eu tenho treinado aqui em Brasília, os irmãos que me conhecem um pouco melhor sabem que eu gosto muito de correr. E eu me inscrevi para fazer a Maratona de Brasília, que são 42 km de corrida. Só que eu acabei, aconteceu um evento aqui que eu estava treinando e veio um rapaz, ele estava drogado, ele veio para cima de mim, eu fui me desviar dele. Quando eu fui desviar, eu acabei torcendo meu pé e isso acabou refletindo sobre as minhas costas. Eu tive uma lesão nas costas. Então, de um tempo para cá, eu tenho feito um tratamento. Eu ganhei um tratamento de graça, na verdade, de uma faculdade aqui, para fazer acupuntura. Eu nunca tinha feito. E na última sessão que eu fui lá, eu estava fazendo essa acupuntura e a moça, a gente fica esperando. Pô, se eu estou com dor nas costas, ela vai colocar um monte de agulha nas minhas costas e vai ficar tudo certo. E ela começou a colocar agulha na minha orelha, agulha na minha bochecha, agulha na minha testa. Eu falei, meu Deus, essa mulher não vai botar nada na minha lombar? Minha lombar é que tá doendo. Até o momento que eu não me aguentei, eu falei assim, posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela falou, pode. Eu falei, por que a senhora não colocou nenhuma agulha na minha lombar até agora, se a dor está na lombar? Ela falou, então, deixa eu te explicar. A nossa cabeça, ela mapeia todo o nosso corpo. Eu posso tocar todo o seu corpo através da sua cabeça. Ela tocou na minha orelha e falou, isso aqui é o baço, isso aqui é o rim, isso aqui é o fígado. E foi tocando em todas as partes da minha cabeça. Ela falou assim, o corpo, na verdade, ele é um reflexo da cabeça. Nossa, quando ela falou aquilo ali, eu falei, meu Deus, que verdade. Que verdade. A igreja, o corpo de Cristo, é o reflexo, é a expressão do próprio Cristo. E é por isso que a gente entende, sabe? Quando Jesus fala que as obras que eu fiz, vocês fariam ainda maiores. Porque o Espírito que repousava sobre o Cristo, sobre uma pessoa, sabe? Sobre o Cristo, sobre Jesus, agora repousa sobre essa multidão de cristãos, sobre esse corpo vivo de Cristo. Então, meus irmãos, de fato, nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo. E isso não nos desculpa, isso nos responsabiliza. Isso nos compromete, no sentido de compromisso mesmo, da gente se comprometer com a obra do Senhor. Não é a igreja que tem uma missão, não, meus irmãos. Deus tem uma missão
e nos colocou nessa missão, para que a gente fosse privilegiado, para pregoar as boas novas de salvação, libertação. Sabe, a Bíblia fala em Isaías 61 assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar o Evangelho. Aí ele fala uma sequência agora, ele fala assim, ó, e Ele me ungiu para proclamar libertação ao cativo, dar vista aos cegos e pôr em liberdade o oprimido, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse Espírito de Isaías 61 que repousava sobre Cristo, repousa sobre a igreja. Sabe, Cristo é Jesus, a cabeça mais a igreja. Então a solidão não serviu nem para Deus. Sabe, porque Deus não criou uma individualidade, Deus criou uma pessoa composta da sua cabeça, que é Cristo, e do seu corpo, que é a igreja. De tal forma que o que toca o mundo, aquilo que é o ser vivo que toca o mundo, é a igreja. Então, se a gente negligenciar a nossa missão, sabe, como cristãos, a gente negligenciar a nossa missão como filhos de Deus, a gente está comprometendo que outras pessoas sejam libertos do seu cativeiro, tenham o seu entendimento iluminado e tenham a sua opressão tirada. Sabe, meus irmãos, a gente vai ver como que a relação, como que a unidade traz essa libertação completa da opressão. E às vezes a gente até pode proclamar a liberdade e parecer que a gente continua prisioneiro daquilo ali. E só por meio da unidade a gente pode ser totalmente liberto. E é por isso que é o amor do Pai, o fundamento é o amor do Pai, que se revela na graça do Filho, mas ela se consuma na comunhão do Espírito. Por isso que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. E certa vez uma pessoa perguntou para mim assim, Renan, qual é a maior evidência do batismo do Espírito Santo? Eu falei, meu irmão, eu sei que você está esperando que eu responda que é o dom de línguas, mas a maior evidência de alguém que foi batizado no Espírito é o anseio pela comunhão, é o anseio pela unidade, porque a comunhão é do Espírito. E se eu tenho Espírito e eu não anseio por comunhão, eu não tenho Espírito. Por isso que João vai falar isso. Fala assim, ó, que nós sabemos que passamos da morte para a vida, sabe como? Porque amamos os irmãos. Não é porque a gente foi empoderado, não é porque a gente está cheio de poder, não. Pelo amor de Deus, meus irmãos. João fala, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem ama a seu irmão quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então esse é o bom anseio, que a gente saiu da morte para a vida. É que nós amemos uns aos outros. Assim o mundo conhecerá que nós somos discípulos do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, eu queria dar um panorama, né, sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tem um papel importantíssimo, né, na história. E essa carta de Éfeso, quem foi o autor da carta de Éfeso? Foi o apóstolo Paulo. Ele vai falar isso no capítulo 1, versos 1 e 2. Ele fala, Paulo, apóstolo da parte do Senhor, escrevo aos fiéis e santos em Éfeso. Ele vai falar isso. Então, o autor da carta é Paulo. E quando foi escrita a carta? A carta foi escrita no ano 62 depois de Cristo, quando Paulo está naquela masmorra, preso em Roma, quando ele é levado prisioneiro em Roma, a gente vai vendo a história ali sendo contada em Atos, e quando chega no capítulo 20, Paulo se despede dos Efésios, com os presbíteros dos Efésios, a gente vai chegar lá ainda, e quando ele se despede daqueles homens, daqueles presbíteros de Éfeso, ele está lá na cidade de Mileto, e ele se despede, ele fala assim, eu estou indo para Jerusalém, eu fui impelido pelo Espírito para ir a Jerusalém, e eu não sei o que me espera lá, senão que cadeias e prisões me esperam ali, e a gente tem aquele ato, né, de Ágabo pegando o cinto de Paulo e amarrando suas mãos e seus pés, falando, aquele sobre o qual está esse cinto, ele vai ser preso com cadeias e tudo mais, é um ato meio que profético ali dele, né? E ele vai então para Jerusalém, a gente sabe o que acontece depois, ele vai ser preso, vai ficar sobre a égide de Festo e Félix, e então depois ele vai ser levado para Roma, e nesse caminho, né, nessa transição no navio, que ele vai ficar encarcerado ali, né, nessa quarta viagem de Paulo, vamos dizer, que ele está indo para Roma, acontece aquele acidente marítimo, aquele naufrágio, e ele cai na ilha de Malta, e aquelas pessoas são todas salvas, não morrem, e chegando ali ele é picado por uma víbora. Que luta, meus irmãos, que vida sofrida a vida de Paulo. E então é nessa condição que Paulo escreve a carta aos Efésios. Ela foi escrita quando Paulo estava preso nessa masmorra em Roma. E apesar de ser uma prisão domiciliar, que ele ficou 2 anos preso. Então ali nessa prisão ele podia escrever, ele podia até receber pessoas ali, ele estava sobre a custódia, sobre os olhos da guarda pretoriana, que eram aqueles 16 mil soldados de escol. Então era uma guarda altamente forte, armada, então Paulo não poderia sair dali. Mas aqueles homens tiveram um testemunho vivo, uma carta aberta, viva, uma fonte jorrando para a vida eterna, que era Paulo. E é nessa condição que Paulo escreve essa carta. E é importante a gente entender isso, por quê?
Porque quando Paulo escreve essa carta, ele já passou por tudo. Ele já passou por dores, já passou por lutas, já foi picado, já foi apedrejado, já foi dado como morto, já foi humilhado, já foi chamado de falastrão lá em Atenas. Meus irmãos, esse cara já passou por tudo. Então, no último ato de vida de Paulo, sabe? Que a carta de Efésios foi a última carta escrita por Paulo, juntamente com Colossenses, Filemão e Timóteo, mas para uma igreja foi Efésios que ele escreveu. E é por isso que tem tanta relação entre Efésios e Colossenses, enquanto Colossenses traz a ideia de Cristo como cabeça da igreja, Efésios traz a igreja como corpo de Cristo, né? Um fala da cabeça e o outro fala do corpo, apesar de serem cartas tão parecidas. Então Paulo, depois de ter passado por tudo isso, todas essas dores, todas essas lutas, eu acho que ele chega ao final da vida dele ali e ele pensa assim, eu acho que se eu pudesse falar uma palavra para a igreja, se eu pudesse dar uma palavra, essa palavra seria sobre comunhão, sobre unidade. E eu não tenho dúvidas disso, o livro de Efésios vai falar o tempo todo sobre unidade, sobre permanecermos unidos, em amor, amando um ao outro, sabe, sendo fortalecidos nesse vínculo da paz. A Bíblia fala que o vínculo da perfeição é o amor uns pelos outros. Então, meus irmãos, esse homem de dores, esse homem que já passou por tudo, sofrido, ele tem uma palavra para dar para a igreja de Éfeso: permaneçam unidos, permaneçam em unidade, sejam um, como o Pai é um com o Senhor, sejam um. E vai parecer ao longo das aulas, né, que a gente vai falar sobre muitas coisas, mas não, meus irmãos, a gente vai falar muito sobre a mesma coisa e eu vou estar sempre retomando esse caminho, que é a unidade. E apesar de falar de muitas coisas, eu vou falar sobre eleição, sobre predestinação, sobre adoção, um entendimento que a gente tem tido às vezes de forma tão errada, sabe? De uma forma, eu não digo nem errada, mas digo de uma forma leviana, demoníaca às vezes. Sobre isso, isso tem, sabe, ocultado a verdadeira revelação de Deus e tem diminuído a importância do que é a predestinação, da importância do que é a eleição, sabe? A gente tem tratado a predestinação como uma forma de juízo, não uma forma de fazer justiça, dizendo quem vai, quem não vai para o céu. Meu Deus, não tem nada a ver com predestinação, nunca teve a ver. Então a gente vai falar isso na próxima aula sobre isso. Mas eu queria, sabe, enfatizar agora esse conceito da unidade. E a gente não vai se aprofundar tanto na carta de Efésios hoje, a gente vai se aprofundar na cidade de Éfeso, para que a gente possa entender o porquê da carta de Efésios. A gente vai fundamentar esse edifício numa rocha sólida e não numa areia que facilmente se perde, sabe? Não, a gente quer fundamentar isso numa rocha firme e inabalável. Amém? Esse é o fundamento. A palavra diz em Salmo 11, versículo 3, que se os fundamentos forem quebrados, o que poderá fazer o justo? Não importa o tamanho, quão grande é a nossa edificação, não importa. Se o fundamento não for correto, essa casa não vai permanecer. E o que difere aquele bom construtor do mau construtor não é a construção talvez fosse a mesma, mas é o fundamento sobre o qual ela foi construída. Então, meus irmãos, a gente quer, sabe, embasar, a gente quer fundamentar esse princípio que é a unidade. A unidade é um princípio. A unidade não é uma sugestão, não é uma coisa religiosa, não é uma coisa que vai acontecer de forma espontânea, não. A unidade é um princípio. E a gente precisa se esforçar pela unidade, como Paulo vai dizer aos Efésios. Esforcem-se pela unidade perfeita, esforcem-se por isso. Coloquem todo o esforço de vocês. Se eu pudesse pregar uma pregação o resto da minha vida, essa pregação seria sobre unidade. Os irmãos vão ver por que isso daí. Porque isso é a oração do próprio Jesus para a sua igreja. E qual era a situação dos receptores? Como é que esses homens, esses Efésios estavam quando Paulo escreveu? Paulo passa por Éfeso e ele vê uma igreja completamente disforme no sentido de influências dos homens daquela cidade. Uma cidade altamente ocultista, sincrética, mística. Era uma confusão, sabe? Uma orgia desenfreada naquele lugar. E Paulo vai estabelecer uma igreja naquele lugar. Paulo vai fundar uma igreja naquele lugar, sabe? Para ser uma luz para aquele mundo. Porque, meus irmãos, as trevas não serão julgadas. Quem vai ser julgado vai ser a luz. Porque as trevas, elas são justamente a falta de uma luz refletindo sobre elas. Então, meus irmãos, para cada treva deve existir uma luz que brilhe sobre ela, dissipando aquelas trevas. As trevas não podem contra a luz, não podem, elas não têm força contra a luz. Então a mentira ela só permanece mentira enquanto ela encontra uma verdade, porque a verdade destrói a mentira. Então a situação que aqueles receptores se encontravam era, Paulo escreve uma igreja madura, uma igreja que tinha força, uma igreja firme, fortalecida na sua doutrina. Porque quando a gente passa a ver Éfeso era uma cidade tão importante que grandes homens de Deus passaram por ali. E é por isso que ela é uma igreja tão forte. E é por isso que o próprio Jesus vai escrever uma carta para Éfeso. A única cidade remanescente do tempo de Paulo é Éfeso. E Jesus vai escrever uma carta para Éfeso. Ele vai falar, eu tenho a favor de vocês, sabe? Eu amo o que vocês fazem porque vocês não aceitam as obras dos nicolaítas. Vocês provam os apóstolos.
sabe, iluminando aqueles que são falsos e tirando no meio de vocês. Então a doutrina de vocês não tem erro. A doutrina de vocês é firme, vocês são homens com a espada na mão. Mas eu tenho contra vocês uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor, as primeiras obras. E são sobre essas obras que a gente vai falar nessa aula, sabe? Nesse curso todo. Quais foram as primeiras obras que os efésios abandonaram? Às vezes a gente pensa que é só aquele fogo inicial, sabe, da paixão, mas é muito mais do que isso, meus irmãos. É muito mais do que isso. Sabe, é um amor maduro. É um amor que entendeu a nossa condição de filho, não mais de escravos. Não alguém que está indo atrás de benefício, mas alguém que está assumindo a responsabilidade como um filho, que reflete a própria glória do Pai. E o propósito da carta aos Efésios é justamente conscientizar os Efésios e a igreja do Senhor da responsabilidade, do comprometimento, do compromisso enquanto igreja que nós temos para com o mundo. Meus irmãos, tem uma frase do Leonard Ravenhill, no livro Por que Estar no Pleno Avivamento, que eu indico veementemente. Eu posso dizer que, se não for o melhor, está entre os 3 melhores livros que eu já li na minha vida. Livros sem ser a Bíblia, claro. E ele fala uma frase assim, ele fala, teve um tempo na minha vida em que eu temia em que a igreja sofresse com os pecados do mundo, mas agora eu temo que o mundo sofra por uma igreja tímida. Sabe, e é isso. Se a gente não assumir a nossa responsabilidade enquanto igreja, o mundo vai sofrer, e isso vai recair sobre nós. Isso vai recair sobre a gente. Sabe, tem um escritor chamado Tozer, que é até o que faz a citação prefácio do livro do Leonard Ravenhill, que ele fala assim, no dia do julgamento, a gente não vai ser julgado só por aquilo que a gente fez, mas por aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. Sabe, quando os homens, aquela parábola das ovelhas e dos bodes, e os homens chegam diante de Jesus e falam assim, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos. E o Senhor não vai falar nada contra isso, porque eles fizeram isso realmente, eles profetizaram no nome do Senhor, eles curaram, eles expulsaram o demônio e falaram assim, mas apartai-o de mim, eu nunca vos conheci, porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Vocês deveriam ter feito algo que vocês não fizeram. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Vocês fizeram muitas coisas em meu nome, mas vocês não foram a expressão de quem eu sou. Porque eu não salvei vocês só dando coisas para vocês. Eu salvei vocês entregando a minha vida por vocês. Eu ofereci quem eu sou para vocês. Eu derramei a minha vida em vocês. Sabe, meus irmãos? Se nós não comunicarmos a vida de Cristo para os outros, a gente está negligenciando a verdadeira obra de Cristo. Nós somos reconciliadores. Nós somos reconciliadores. O ministério do Senhor, Efésios vai falar isso. Ele desfez a parede de separação. E ele fez de todos os povos um. E nos deu o ministério da reconciliação. E todo aquele que não é um reconciliador está negligenciando o seu ministério. Ele está sendo réu de juízo. Não só por ele, mas por aqueles que ele não iluminou o conhecimento, o entendimento. E, meus irmãos, eu só queria me demorar um pouquinho mais nesse slide aqui. Eu queria falar algo, às vezes, que a gente pensa, que quando a gente pensa em céu e inferno, sabe? Eu ia até falar isso mais para a próxima aula, eu vou falar mais isso na próxima aula. A gente pensa muito numa questão de lugar, sabe? De lugar, para onde eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Mas é mais do que isso. Jesus fala que vida eterna é conhecimento de Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e aquele a quem tu enviaste. Logo, meus irmãos, o que é condenação eterna? É desconhecimento de Deus. Então o inferno é mais do que um lugar. Inferno é uma condição que a gente está por não conhecer a Deus. E toda vez que um homem que desconhece a Deus encontra um homem que conhece a Deus, a responsabilidade, a autoridade desse homem que conhece a Deus é iluminar o entendimento daquele homem que não conhece, para que ele saia dessa condição infernal e entre numa condição de liberdade. Então o inferno é muito mais do que um lugar, uma condição que eu estou por não conhecer a Deus. E a gente vai falar muito sobre isso na aula que vem, muito. Quando a gente fala sobre predestinação, sobre eleição, a gente vai entender exatamente como Deus nos libertou desse império, dessa ignorância, desse desconhecimento de Deus. Então, Deus não criou o homem para que ele fosse reconhecido. Deus não tem crise de poder, meus irmãos, não tem. Ele não precisa ser reconhecido por ninguém. Deus quer ser conhecido, muito mais do que reconhecido. Ele quer ser conhecido. E às vezes a gente gasta tanto tempo em interpretar Deus e gasta pouco tempo em traduzir quem é Deus. E a gente tem muitas interpretações, a gente lê muito, mas a gente não é uma tradução de quem Ele é. E, meus irmãos, a gente pode abrir mão do que a gente não entende por aquilo que a gente conhece. Sabe, eu sou casado com a minha esposa há 11 anos, vou fazer 11 anos de casado com ela. E às vezes, tanto eu quanto ela, nós fazemos coisas que um não entende. Às vezes eu olho para ela e falo assim, mulher, eu não estou entendendo por que ela está fazendo isso. Mas, meus irmãos, eu conheço aquela mulher. E eu abro mão daquilo que eu não entendo por aquilo que eu conheço dela.
E eu não preciso entender tudo sobre Deus, mas aquilo que eu conheço é suficiente para passar por cima, para suplantar aquilo que eu ainda não entendo. Porque Deus vai fazer coisas que a gente não vai entender. Mas eu não tenho dúvida de quem Deus é, porque eu o conheço. E sabe, é aquela questão de Maria lá, né? Eu posso ter muitas dúvidas, mas nunca duvidar. E ao longo da caminhada a gente pode ter muitas dúvidas, mas nunca duvidar de quem Deus é. Então, meus irmãos, é com esse espírito, sabe, com esse coração que Paulo está escrevendo aos Efésios, chamando eles à responsabilidade de quem eles são como corpo de Cristo. E, meus irmãos, é assim que começa a carta de Efésios. Eu só vou ler esses 2 textos de Efésios hoje. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Essa parte "estão em Éfeso" dos manuscritos antigos foi retirado. Por quê? Porque a intenção dessa carta era ser uma carta católica, no sentido de universal, que ela fosse circular, ela passasse a todas as igrejas. E que bom por isso, porque hoje a gente tem acesso a essa carta, sabe? Essa carta chegou a nós não como uma mensagem aos Efésios, mas como uma mensagem a todo cristão em Cristo Jesus, a todo filho de Deus, todo nascido do Espírito. Então, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Sabe, do que depender de nós, temos paz com todos os homens. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Sei que é difícil a gente ter paz com todos os homens, quando a gente lidar com a injustiça, quando a gente lidar com a perda, quando a gente lidar com a rejeição, com a traição. Mas a Bíblia faz questão de falar assim: e na noite que foi traído, Jesus chamou seus discípulos e sentou com eles. Então, meus amados, sabe, a gente não precisa ter o Espírito de Cristo para amar quem a gente ama, não. A gente só precisa ter o Espírito de Cristo para amar justamente quem nos rejeita. E só é possível ter paz com todos os homens, mediante a graça de Cristo. Porque a graça de Cristo é o braço estendido de Deus. É aquilo que nos capacita a viver em paz com todos os homens. A Bíblia diz que a graça nos educa, ela nos ensina. Então é só por meio da graça de Cristo que a gente aprende como viver como homem nessa terra. Sabe, a gente aprende a viver como servos de Deus nessa terra. E só mediante a graça de Deus a gente pode ter paz com todos os homens, de fato. Amém? Então, meus irmãos, a gente chega aqui à igreja de Éfeso, né? Finalmente a gente vai falar mais dessa cidade. Antes de falar da igreja em si, a gente vai falar da cidade de Éfeso. Éfeso, o nome Éfeso significa a desejada. E eu não tenho dúvida de que é isso que Deus deseja. E é por isso que o tema dessa aula é aquilo que Deus deseja. Deus deseja a unidade do corpo de Cristo. Assim como essa cidade era desejada por muitos que viam de fora dela, Deus deseja que a gente tenha a mesma mente dos Efésios, sabe? De unidade, de comunhão, de permanecer firme como corpo vivo de Cristo. E, meus irmãos, se eu pudesse comparar a cidade de Éfeso com alguma cidade do Brasil, eu compararia a São Paulo. Eu vim de São Paulo anteontem, né? E eu sentado ali no Parque do Ibirapuera, olhando para aquela cidade, aquele monte de carro, um monte de moto passando, um monte de coisa acontecendo. E eu falei, essa cidade devia ser muito parecida com Éfeso. Porque era uma cidade central, uma cidade principal ali do Império Romano. De tal forma que Éfeso era a única cidade, tirando Roma, claro, era a única cidade que tinha governo próprio. Ela não tinha os soldados rondando por ela. Não, ela era uma cidade tranquila. A gente vai ver até por isso que acontece em Atos, quando acontece um tumulto em Atos, um escrivão se levanta para acabar com o tumulto. Por quê? Porque eles não conseguiriam justificar aquele tumulto para Roma. Então, meus irmãos, esse é o desejo do Senhor. Que a gente tenha esse coração, sabe? Unido, firme, uma unidade perfeita. E nessa foto a gente vê a Biblioteca de Celso, que era uma das principais bibliotecas dessa época. Ela estava em pé de igualdade com a Biblioteca de Alexandria, que era a principal, e a Biblioteca de Pérgamo, que é a cidade mesmo de Pérgamo, que Jesus escreve a carta. E na cidade de Alexandria, essa biblioteca principal é onde foi compilada a Septuaginta, que é a tradução dos 70, que é quando eles traduziram a Bíblia, o Antigo Testamento, para o grego naquela época, uma vez que a língua que vigorava por todo o Império Romano era o grego, né? A helenização do mundo por meio de Alexandre trouxe essa língua universal, que seria o inglês de hoje. A gente vai num país, a gente até pode não saber a língua daquele país, mas se a gente souber inglês, a gente já desenrola alguma coisa ali. Então a língua dessa época era o grego. Então essa influência greco-romana ali pairava sobre todo o mundo conhecido. Então Roma dominava, mas a língua vigorante era o grego. E é por isso que eles traduziram então a Bíblia, a Septuaginta, para a língua grega, para que tivesse acesso, para que todos os homens pudessem ter acesso à Bíblia, né, o Antigo Testamento. E, meus irmãos, então a gente vê aqui Éfeso bem posicionado no mapa, né? Ele estava ali muito próximo da Grécia, muito próximo de Atenas, que era a sua capital,
ele ficava muito próximo também às margens do rio. E esse rio que desaguava ali em Éfeso era o rio Cáster. De tal forma que quando tinham as cheias, o único rio navegável era o rio Cáster. Então Éfeso era uma cidade portuária também, que homens chegavam e saíam dela. Então era uma cidade que todos passavam por ela, sabe? Uma cidade muito proeminente, muito pujante mesmo, muito importante na época. Então Éfeso realmente era um centro estratégico até de pregação de Paulo. E Éfeso era tão importante que Paulo escreve as suas 2 cartas aos Coríntios. E talvez a gente entenda por que o cerne da carta de Paulo aos Efésios fala muito sobre unidade. O que Paulo viu em Corinto quando ele chega lá? Uma igreja cheia de poder, mas que estava em conflito, dividida entre ela. Né? Fala que vocês têm no meio de vocês muitos doentes, moribundos, muitos coxos no meio de vocês, porque vocês não sabem discernir o corpo. Vocês comem e bebem para a própria condenação de vocês. Vocês não esperam os irmãos. Né? E o texto áureo da ceia do Senhor se dá em 1 Coríntios 11. Né, falando sobre a ceia. A gente vai falar muito sobre a ceia nessas aulas aqui, sobre o que significa essa pedagogia da ceia. Né, o que Deus nos mandou fazer? Será que isso é só um sacramento para ser observado de forma ritualística? Ou isso nos ensina o que é ser corpo de Cristo? Então, Éfeso está nesse meio, sabe? Paulo, quando escreve de Éfeso, ele vai escrever a carta de Coríntios. Fala que quando Paulo sai de Corinto, ele faz um voto, né, e rapa a sua cabeça, a sua barba. Muito provavelmente é o voto de Nazireu, descrito em Números ali. Então eu entendo que Paulo deve ter chegado de Corinto muito triste. Ele deve ter chegado com o seu coração totalmente triste por ter visto a quebra da comunhão dos coríntios. E quando ele chega em Éfeso, ele não quer que isso se repita, sabe? Então ele vai pregar aos Efésios justamente sobre a unidade. Então, de lá de Éfeso, Paulo também escreve a carta a Timóteo, as 2 cartas a Timóteo depois. E olha que interessante, meus irmãos, de Éfeso, João vai escrever as 3 epístolas de João e o Evangelho de João. Talvez a gente entenda por que João fala tanto sobre o amor entre os irmãos. Então, olha como é que essas coisas vão esse quebra-cabeça vai sendo montado, né? Como que Éfeso foi tão importante, tantas cartas saíram dali de dentro, né? Com aquele coração, com aquele espírito que levou e motivou Paulo a escrever essas cartas. Ele foi levado pelo Espírito a escrever essas cartas. Então, meus irmãos, a gente chega aqui e vai falar sobre os deuses adorados em Éfeso. Isso vai fazer a gente entender muitas das coisas que Paulo vai falar e o próprio Jesus vai falar depois em Apocalipse, ali por meio de João. Existiam 2 deuses principais que eram adorados em Éfeso. A primeira deusa era a deusa Diana, né, que a gente vai ver ali depois, a Diana dos Efésios. Ela tinha 2 nomes, né, Diana e Artemis. Artemis era o nome grego dela, e é por isso que essa representação, é a segunda foto aqui, é uma guerreira, né, porque essa coisa do grego, né, do homem perfeito, do guerreiro, do espartano. E à esquerda, a gente tem a deusa Diana, a representação da deusa Diana. E olha que interessante que a foto da deusa Diana é uma deusa cheia de seios, né, porque era a deusa da fertilidade. Aí a gente entende por que lá em Apocalipse Deus vai falar o quê para a igreja de Éfeso? Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, da verdadeira fertilidade. Não é daquilo que gera frutos, só que gera pessoas, mas aquilo que dá a vida, que transmite a vida. Sabe? A gente não é um comedor de fruto, a gente é um frutificador. Então é mais do que se achegar a Deus para tomar desse fruto, como esses homens chegavam para essa deusa para tomar o leite desses seios, como se fosse essa representação. Não, mas para que a gente seja um frutificador, para que essa seiva, o que existe em Deus, seja transmitido para a igreja. E os homens conheçam essa verdadeira fertilidade. É a transmissão da vida, sabe? Não é só fazer uma nova vida como um produto de um relacionamento, uma relação sexual, mas é transmitir virtude, transmitir a vida de Deus para as pessoas. Então nessa cidade existia essa deusa. Era a principal deusa daquela cidade, era a deusa Artemis, ou Diana, dos Efésios. Era a principal divindade daquele lugar. Mas tinha uma outra divindade que também era muito forte naquela época, que era o terceiro deus aqui, que é o segundo no caso, né, porque as 2 primeiras são a mesma, que era o deus Baco. O deus Baco, ou o deus Dionísio, pela mitologia grega, era o deus do vinho. E a gente vai entender por que Paulo vai falar em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? Então a gente vai entender isso daí. Então, porque o deus Baco, é daí que vem a palavra bacanal. Bacanal era uma festa religiosa, e hoje ela tomou conotações mais pejorativas, no sentido de orgia, mas era o que acontecia naquela época. Os homens se davam ao vinho até o ponto de eles serem tomados por aquilo ali, e era a festa dos sentidos. Eles davam vazão aos seus sentidos. É o que Paulo vai falar aos Filipenses, que vocês fizeram do seu ventre o seu Deus, de tal forma que o Deus de vocês é o apetite de vocês.
o Deus de vocês é os sentidos de vocês. Eu até fiz um vídeo aqui no canal há pouco tempo, que o nome do vídeo foi Nuvens Sem Águas, e ele vai falar sobre isso, que esses homens são sensuais. Ou seja, eles seguem os seus instintos e o seu sentido, como animais. E Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou a darmos vazão aos nossos sentidos, mas cumprir a sua vontade, aquilo que Deus quer para nós, e não o que nós queremos para Deus, né? Então, meus irmãos, é muito mais do que obter favores de Deus, é muito mais do que obter respostas de Deus, mas nós somos a resposta de Deus para o mundo. Nós somos responsáveis, nós somos responsivos, nós somos essa carta viva, essa resposta de Deus para o mundo. Amém? Nós somos essa expressão. Então olha a nossa responsabilidade, né? De tal forma que quando o Espírito desce sobre os discípulos em Betânia, lá em Lucas 24, Jesus fala assim para os discípulos: receba o Espírito. Ele vai lá e sopra sobre os discípulos. Ele fala: dessa forma, agora quem vocês perdoarem serão perdoados, e quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Olha que responsabilidade Deus está dando para a igreja. O abrir e o fechar, o perdão e o não perdão está com a igreja, porque o Espírito que repousava sobre Cristo, que nos perdoou de todos os pecados, agora está sobre a igreja. De tal forma que ele nos deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliadores. Ele vai falar assim: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E às vezes a gente olha esse ligar e desligar como um botão de on e off. Não é isso. Essa palavra ligar é a mesma palavra que está lá com Lázaro, quando fala que foi tirada as ligaduras dele. Então a igreja tem o poder de desligar, de libertar o cativo do seu cativeiro, sabe? De dar vista àquele que tem o seu entendimento enegrecido, de pôr em liberdade o oprimido, que está sendo oprimido pelo pecado, oprimido pelas prisões desse mundo. Isso é responsabilidade da igreja. A gente não pode falhar nesse ministério, meus irmãos. É mais do que ter prerrogativas e direitos. Nós temos um direito, um dever claro, que é ser uma expressão de Cristo. E se nós negligenciarmos esse ministério, isso vai recair sobre nós, meus irmãos. Então, diante desse cenário que Paulo está falando com os Efésios, de uma cidade totalmente entregue ao ocultismo, ao secretismo religioso, ao misticismo, à confusão de divindades, de heresias que pairavam sobre aquela cidade ali. E, meus irmãos, a gente vê aí o templo de Diana. O templo de Diana era o maior templo daquela época. Era enorme, era um templo pujante, gigante, que demorou 220 anos para ser construído. Tinham 127 colunas firmes. Era enorme, era o tamanho de 2 estádios de futebol ali, o tamanho, a grandeza desse templo. E era o principal motivo de orgulho daqueles efésios. Então os homens amavam esse templo. Era um motivo de orgulho, sabe? E dentro desse templo é que ficava a estátua de Diana, numa forma de uma árvore. E isso é tão sério, olha como isso é sério, que o Éfeso era o asilo dos delinquentes. Éfeso era o asilo dos assassinos. Se qualquer homem, sabe, a gente vê isso lá quando a gente está lendo o Pentateuco, que se o homem tocasse nos chifres do altar, ele estava sendo liberto daquela culpa. Depois a gente vai ver ali no livro de Reis, no livro de Samuel, isso acontecendo, quando Joabe pega naqueles chifres ali. E, meus irmãos, a gente está vendo aqui que nesse templo era um asilo de delinquentes, de tal forma que todo aquele assassino que achasse o templo de Diana, ele estava livre da culpa. Só que, meus irmãos, não havia mudança nenhuma, transformação nenhuma no seu comportamento, no seu entendimento. Ele só estava... O pecado dele era coberto. Isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. Porque, meus irmãos, Deus não nos chamou a encobrir o pecado, não. Quem encobre o pecado é um cúmplice do pecado do outro. Mas Deus fala em Provérbios 10, 18 assim, ó. E olha como é que isso nos ensina. Olha como é que essa divindade que a gente está criando mais nos mata do que nos salva. Mais nos mata do que nos liberta, mais nos aprisiona do que nos liberta. A gente está concebendo um Deus que encobre o nosso pecado. Pelo amor de Deus, não existe isso. Deus não vem encobrir o pecado de ninguém. Deus vem destruir o pecado. Sabe, é por isso que Provérbios 10, 12 fala assim, que o ódio, ele excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E quando a gente fala que o amor cobre, não é um cobrir de quem se encobre, mas é um cobrir de alguém que faz um ambiente coberto de amor e misericórdia, favorável de amor e misericórdia, ao ponto de eu poder expor o meu pecado e ser curado daquilo ali. Sabe, eu tenho um testemunho para dar sobre o tempo que eu estava no Rio de Janeiro, na célula, e que me causou uma tristeza muito grande, sabe? Eu me vi muito mal naquele dia. A gente tinha um irmão da nossa célula, eu era da célula do Daniel, e esse irmão, cara, que irmão bênção pra gente, sabe? E ele estava sempre ali, você via aquela paixão dele por Deus. Só que
ele nunca abriu o seu coração de onde ele veio, né, de como era a vida dele antes dali. E um dia a gente estava no trabalho, a gente trabalhava perto do outro, e a gente sentou à mesa para poder partilhar ali o almoço, né? A gente conversando, ele começou a me falar coisas profundas da vida dele. Profundas. E eu falei, meu irmão, posso fazer uma pergunta? Por que você nunca falou isso na célula pra gente? Nunca expôs isso? Ele falou, Renan, porque eu não achei um ambiente seguro para eu falar. Quando ele falou aquilo ali, eu falei, meu Deus, que divindade que a gente está concebendo, que igreja que a gente está concebendo. Ele falou, Renan, eu queria falar isso, mas eu olhava para vocês e eu via pessoas sem erros, pessoas perfeitas. E eu não tinha condições de expor isso daí, porque eu via que vocês jejuavam, que vocês oravam, vocês liam a Bíblia, só eu que não fazia isso. Eu falei, meu irmão, posso falar uma coisa? Você acha que a gente jejua, ora e lê a Bíblia porque a gente é santo, ou justamente porque a gente entende que a gente é um pecador e precisa de redenção, precisa de santidade? Eu falei, era justamente porque a gente sabe que a gente não é ninguém, é que a gente jejuava, orava e lia a Bíblia. Eu falei, cara, me perdoa se em algum momento eu não transpareci seu irmão para você, mas eu estava sendo um perfeito, no pior sentido da palavra. Não, meus irmãos, não é isso não, sabe? A gente tem que criar um ambiente seguro. A igreja é um ambiente mais seguro que o homem poderia achar. Sabe? E não é um ambiente de proteção, não. Não é proteger, é segurança. Sabe? Deus não nos salvou para que a gente tivesse proteção da parte dele e as lutas não viessem, não. Mas é para que a gente morresse em segurança. Sabe? Um capacete não é um equipamento de proteção, não. É um equipamento de segurança. Ele não vai impedir que o tijolo caia na nossa cabeça, não. Ele não vai nos proteger da tijolada, não. Mas ele vai impedir que a gente morra. Então, meus irmãos, que a gente não seja esse ambiente protetivo, mas a gente seja um ambiente de segurança, em que as pessoas possam abrir o seu coração, sem serem julgadas, mas elas possam abrir o seu coração e serem curadas. Amém? Isso é a verdadeira igreja. E isso não é o que era o templo de Diana. O templo de Diana encobria o pecado. Sabe, ninguém que se cobre com cobertor quer se esconder, mas ele quer ser refrigerado, ele quer ser aquecido. E as nossas condutas não podem querer encobrir o pecado dos outros, não. Muito pelo contrário, a gente vai ser conivente com aquele pecado. Mas as nossas condutas deveriam criar um ambiente tão seguro que a pessoa pudesse abrir o seu coração e ser liberta e curada daquilo ali. Por isso que Tiago vai falar isso, confessar os vossos pecados aos outros. E orar pelos outros para serem cobertos? Não, para serem curados, para serem tratados. E eu tenho que agarrar naquele irmão ali até que eu tome as cargas dele de tal forma, sabe, que eu ofereça a minha vida em favor dele. E se eu tiver que ficar doente para que ele fique curado, que assim seja. Se eu tiver que me sujar para que ele fique limpo, que assim seja. E é por isso que o Rio Jordão era um rio sujo. E o Mar Morto era um mar maravilhoso, lindo. Sabe, eu lembro até hoje, desculpa me demorar um pouco, meus irmãos. Eu lembro de uma pregação que o pastor Paulo Mazzoni deu na nossa primeira conferência lá na Viva, na igreja de Madureira. Ele estava vindo de Israel e ele falou sobre o Rio Jordão e o Mar Morto. Ele falou, sabe por que o Rio Jordão ele é sujo? Porque ele comunica as águas dele com os outros rios, com os outros cursos d'água. E ele se suja, ele se envolve com os outros cursos d'água. Sabe por que o Mar Morto é lindo? Porque ele não comunica água com ninguém, ele só recebe. Ele não comunica virtude com ninguém. Ele não oferece ninguém, para ninguém. E ele te poupa de afundar. Olha que coisa tremenda. Sabe, o Mar Morto ele te poupa de afundar. Você não consegue afundar no Mar Morto. Tamanha salinidade daquele lugar. E é tão sério que nem os peixes, que são frutos daquele lugar, conseguem viver ali. Eles morrem, tamanha salinidade. Então, às vezes, a gente está criando um ambiente que nos poupa das profundezas, nos poupa de nos afogarmos, nos poupa de experimentarmos coisas profundas. Vendendo proteção. E, na verdade, não comunica virtude. Com toda a beleza que ele tem, ele não comunica virtude. E é por isso que Isaías vai falar isso. Que não havia beleza nele para que nós o desejássemos. Mas ele era um rio, apesar de sujo, era um rio vivo. Ele era sujo porque foi sobre ele que repousou nossos pecados. Foi sobre ele que repousou as nossas culpas. E o Rio Jordão é sujo porque ele pega a água de todos os lugares. Ele comunica virtude. Porque a vida está no fluxo. A vida está no rio. A vida está em transferir as virtudes que Deus deu à igreja para os outros, a fim de que eles conheçam o Senhor. Deus fez o homem para se dar a conhecer, não foi para ser reconhecido não, meus irmãos. Amém? Então, assim, é isso que Paulo está falando aos Efésios. E ele pregava em frente a esse templo, sabe, confrontando o que é realmente uma igreja, do que é um ajuntamento de pessoas, do que é adorar um Deus, do que é ter um pai. E às vezes a gente está buscando tantos benefícios da igreja e do nosso Deus como se Deus fosse um patrão. E ele fosse recompensar com salvação que eles se comportaram bem. Pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver com vida cristã, não. Isso é barganha. Isso é divindade. Deus não chamou para olhar para a divindade dele, não. Deus chamou a gente para olhar para a paternidade. Deus quer filhos. Ele quer filhos, ele não quer devotos, não. Ele não se agrada da nossa devoção, não. Ele fala que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Eu escondo o rosto da reunião de vocês.
da assembleia solene. Que vocês não estão ali para partilhar o pão, vocês estão ali para comer o pão. Meus irmãos, não. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é comunicar a vida de Deus para os outros. Igreja é refletir realmente quem Deus é e não quem nós queremos ser. Sabe, Deus escolheu um povo para se dar a conhecer. Esse povo é a igreja. E é por isso que ele fala ser santo, porque eu sou santo. Porque toda vez que a gente não é santo, a gente impede que toda essa luz inacessível passe por esse meio visível e seja refletida. Porque esse recipiente está sujo, está fosco com o nosso pecado. Então, Paulo está ali pregando em frente a esse templo. Né? Eu ia falar muitas coisas sobre a cidade de Éfeso, mas talvez eu fale nas outras aulas, mas eu achei mais importante falar sobre coisas que realmente são, sabe, é a vontade de Deus para a igreja. E, meus irmãos, e assim que a igreja se estabelece, Paulo ele chega em Éfeso na segunda viagem missionária dele, ele passa por ali, mas só na terceira viagem missionária, no ano 52 depois de Cristo. Então, Paulo está escrevendo a carta aos Efésios 10 anos depois de ter passado por Éfeso pela primeira vez. Então, ele vai plantar aquela igreja, mas quem vai regar aquilo ali, quem vai dar continuidade àquele trabalho por pouco tempo ali é Apolo. Apolo é um homem de Deus, um homem de Alexandria, que era experimentado, que era fortalecido nas Escrituras. E olha como é que isso é sério, meus irmãos. Eu queria trazer um ensinamento aqui nessa manhã, que fala que Paulo, mesmo sendo ensinado, ele só tinha entendimento do batismo de João. Então chega naquela cidade Priscila e Áquila. Olha quantas pessoas chegam em Éfeso. Olha quantas pessoas foram pastores de Éfeso. Paulo, Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, Onésimo, João. Maria morava em Éfeso e morreu em Éfeso. Olha quantas pessoas importantes passaram por ali. É por isso que não tinha desvio de doutrina. Porque os homens foram fortalecidos por esses homens de Deus. Repartiram o dom, sabe, como Paulo fala aos Romanos, eu desejo ter com vocês a fim de repartir o dom para que vocês sejam fortalecidos. Então, Priscila e Áquila pegam Apolo e falam assim, olha só, você é um homem de Deus, mas você precisa aprender mais sobre o caminho. E eles começam a ensinar sobre o Espírito, sobre o batismo do Espírito. Então, Apolo tem um entendimento esclarecido por aquilo ali, por que isso é tão importante, a gente vai entender. Depois Paulo retorna a Éfeso no capítulo 19, e a primeira coisa que Paulo faz quando ele chega em Éfeso é: vocês receberam o Espírito quando creram? E os homens de Éfeso falam assim, nem ouvimos falar do Espírito. E Paulo fala, vocês foram batizados em quê? Então ele fala assim, fomos batizados no batismo de João. Ele fala, não, para. Vamos lá, o batismo de João foi importante sim. Ele é o precursor. Mas fala que Paulo ora para aqueles homens, e eles recebem o Espírito, começam a falar em línguas e profetizar. E olha que coisa interessante, né? Que Jesus teve 12 discípulos. E o ministério público de Jesus durou 3 anos. Paulo vai ficar 3 anos em Éfeso e fala que o número desses homens que receberam o Espírito eram 12. Sabe? Então é como se fosse a continuidade do ministério de Jesus. É a continuidade dessa semente que foi ofertada naquela cruz. E Paulo continua esse ministério de Jesus. E os homens recebem então o Espírito. E fala que aqueles homens então recebem o Espírito. E meus irmãos, eu queria fazer uma pausa aqui para falar sobre algo. Que a demonstração de poder de Deus, ela até pode nos chamar a atenção e pode até nos tirar das águas. Até pode proclamar essa liberdade. Mas só a relação vai nos tirar a opressão. E como é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quando Moisés ele é levantado por Deus, no ato de poder, ele faz o povo todo atravessar o mar. Mas só a relação de Josué, aquele que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, atravessa o rio. Então, meus irmãos, uma demonstração de poder pode nos tirar das águas da condenação. Por isso o nome de Moisés significa tirado das águas. Foi aquele que tirou das águas mesmo. E água, mar, na Bíblia sempre traz uma ideia de perdição, de condenação. E é por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 21:13 e Apocalipse 23, na verdade, 21:1, fala que a morte, o mar deu os seus mortos. E quando ele fala assim, vi novos céus e nova terra, e o mar já não existe, porque a morte já não existe. Então essa ideia de tirar das águas é uma ideia de passagem, de sair da morte para a vida. Isso Moisés pôde fazer. Mas Moisés tinha problema em todas as suas relações. Isso nunca comprometeu o serviço que ele prestou ali. Quando ele entra no deserto, ele está brigado com a mulher. Sabe? Ele brigou com a irmã, brigou com o irmão, brigou com o povo. Porque ele era um homem de Deus, mas apesar de ser um homem de Deus, faltava-lhe a relação ali. Sabe? Mas só um homem relacional leva o povo para a terra prometida. Então o poder de Deus pode até nos fazer atravessar o mar. O poder de Deus pode até nos tirar da condição de morte. Mas o que vai nos fazer entrar na terra prometida, o que vai nos fazer ter um entendimento transformado e a opressão retirada, é a relação, é a comunhão, é a unidade. E é por isso que Josué, capítulo 5, versículo 9, fala isso.
que quando o Josué circuncidou todo o povo, e todo o povo fez uma aliança com Deus e com eles, firmaram um compromisso entre eles. Fala assim, e naquele dia Deus tirou a opressão do Egito de sobre o povo. Naquele dia Deus tirou o opróbrio, a vergonha. Então aquele povo já tinha sido liberto lá atrás, a liberdade dos cativos já tinha sido proclamada por Moisés. Mas esse povo pereceu no deserto, aquela geração primeira pereceu no deserto, porque eles não tiveram os olhos do entendimento deles iluminados o suficiente. E só lá em Canaã é que fala que a opressão do Egito saiu de cima deles. E a primeira coisa que cessa no Egito é o milagre. Porque o milagre de Deus, os milagres são para chamar nossa atenção e até nos levar ao reconhecimento de Deus. Então a gente só pode conhecer a Deus de fato na sua totalidade. É no meio da unidade, da comunhão. E é por isso que o que Josué faz para firmar esse compromisso é colocar 12 pedras no fundo do Rio Jordão. E é por isso que o nome hebreu significa aqueles que atravessam o rio, não é aquele que atravessa o mar, não. É aquele que atravessa o rio. E o rio ele tem fluxo, ele comunica a vida. Sabe, meus irmãos? E é isso que Deus está nos fazendo entender. É na relação. É por isso que é o amor de Deus fundamentado, revelado na graça de Cristo, mas ele é consumado na comunhão do Espírito. Tem uma música da Tamires Garcia, a cantora, mulher de Deus, que ela fala: a tua mesa cura. Eu só entendi a extensão do teu amor na mesa. Eu só entendi a extensão do teu amor na comunhão. E é isso, meus irmãos. É isso. Deus quer comunicar vida pra gente. Ele quer que nós sejamos uma, que a gente ofereça a nossa vida em favor do irmão. A gente não viu Cristo num culto, não, meus irmãos. A gente viu Cristo quando ele ofereceu a sua vida espontânea e total naquela cruz. Totalmente ali. Então, meus amados, Paulo continua pregando ali em Éfeso. Ele vai para uma sinagoga, fala que ele pregou durante 3 meses, mas alguns judeus se levantaram e começaram a falar mal do caminho. Então ele sai dali, ele vai para uma escola, que é a escola de Tirano. Ele fala que ele pregou 2 anos nessa escola, do período de 11 da manhã às 4 da tarde, todos os dias, num sol quente, escaldante. Ele estava ali pregando a palavra do Senhor, firmando as bases daquele lugar, fortalecendo aqueles irmãos, não cessando de pregar para eles. Ele prega durante muito tempo ali e acontece milagres. É naquele tempo que os homens pegam as roupas de Paulo, lenços, e levam para casa e são curados. Tamanha era a glória que repousava sobre aquele povo. E, meus irmãos, nesse tempo se levantam 7 homens, chamados dos filhos de Seva, que eram filhos de um sacerdote judeu ali, e fala que esses homens, então, eles tentam chancelar o nome de Jesus. Em que sentido? É muito do que a gente faz muitas das vezes. Ele fala assim, olha só, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eles encontram o demoniado ali, em nome de Jesus a quem Paulo prega, a gente expulsa esse demônio, e o demônio ri da cara deles, e fala assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Então fala que aquele demônio pula sobre 2 daqueles homens e deixa aqueles homens envergonhados, nus. Porque a vida é o que a gente quer fazer, sabe? A gente quer fazer tudo o que a gente quer fazer e no final a gente só coloca a chancela, só a assinatura de Jesus. Não, foi Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente não é um chancelador do nome de Jesus, não. A gente é a expressão do próprio Cristo. Do próprio Cristo. A vida que havia em Cristo há na igreja. De tal forma que essa vida tem que ser comunicada para o mundo. A gente não tem que usar Jesus em nosso favor, não. Não, meus irmãos, a gente é a resposta. A gente é a resposta do Senhor para esse mundo. Sabe, a criação não está gemendo para um presidente bom, não. A criação não geme para um governo justo. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. De tal forma que a única classe que Jesus chamou de filhos do diabo, o vosso pai é o diabo, não foram as prostitutas, não foram os publicanos, não. A única classe que ele chamou de filhos do diabo foram os religiosos. Foram aqueles que prostituíram o evangelho. Foram aqueles que vieram oferir vantagem, usar Deus como um amuleto, sabe, em seu favor. Jesus veio fechar bar, mesquita, sabe? Se ele viesse hoje, ele não ia fechar o STF, não. Não é o Congresso Nacional que ele ia fechar, não. O único lugar que Jesus passearia no meio seria na igreja. E o único lugar que Jesus fez uma bagunça desenfreada foi no templo. Sabe por que ele fez uma bagunça? Porque ele achou comércio naquele lugar. O mesmo sentimento que havia naquele templo havia no coração de Satanás. Fala que foi por se multiplicar o comércio do teu coração que você caiu. Como um raio. Meus irmãos, quando a gente começa a achar que o nosso certo merece reconhecimento, entrou comércio no nosso coração. E a gente não se perde pelo errado, não. A gente se perde porque a gente acha que o nosso certo tem que ser reconhecido. Porque a gente acha que isso veio da gente, não veio de Deus. Não, mas o amor de Deus nos garante que nem o nosso certo vai se tornar uma presunção e nem o nosso errado vai se tornar uma depressão. O amor de Deus nos envolve, nos cobre de tal forma que a gente até pode sofrer com angústia, com amargura, com tristeza, com dificuldade, mas a gente nunca vai ficar ansioso com o que vem amanhã. Porque a gente assumiu a responsabilidade.
A gente vai terminar nossa carreira entregando tudo aquilo que a gente tinha para entregar. Uma criança não chega em casa feliz porque brincou no parquinho, porque ela ficou com alguma energia dentro do corpo dela, não. Ela está satisfeita porque ela entregou tudo que ela tinha para entregar. Toda a energia dela foi entregue naquele parque. E é por isso que ela pode repousar e descansar. Deus não descansou porque ele estava cansado ao 7º dia. Ele descansou porque ele cumpriu o seu propósito. De tal forma que a gente pode fazer muitas coisas. Mas se nós oferecermos toda a nossa vida, o nosso coração descansa. Não porque a gente está cansado, mas porque nós cumprimos o nosso propósito como igreja, de oferecer toda a vida que havia em nós, para que os outros pudessem viver. Bem, meus irmãos, então, só que olha a frustração desse demônio que pulou sobre esses homens. Fala que quando esse ato veio ao conhecimento dos Efésios, né, dos homens que moravam em Éfeso, muitos começaram a trazer os seus livros de magia, de ocultismo, e colocaram uma fogueira, foi conhecido como a fogueira de Éfeso. E houve um avivamento naquela cidade, os homens se arrependeram, entregaram as suas práticas erradas e pagãs, e queimaram seus livros em praça pública. E houve um avivamento absurdo naquele lugar, e os homens começaram a se converter. No local mais inapropriado, Deus estabeleceu uma igreja. Meus irmãos, teve um amigo, quando eu estava vindo aqui para Brasília, que ele falou para mim assim: Renan, tomara que o meu vizinho de porta, quando eu for me mudar, seja igual a vocês, assim. Eu falei: não, meu irmão, tomara que seja o pior vizinho do mundo. Porque um vizinho bom não precisa de um cristão do lado dele, não. Que precisa de um vizinho. O vizinho ruim precisa de um Cristo. Ele precisa de um filho de Deus, precisa ver Deus. Sabe? A gente não veio aqui para lidar com os bons, não. A gente veio aqui para ir no hospital e salvar os doentes e enfermos. É isso, meus irmãos. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado da igreja. E muitos se converteram, sabe? Houve um tumulto, porque existia um ourive naquela cidade chamado Demétrio, um artesão que fazia as estatuetas de Diana. E ele começou a ficar preocupado. Ele falou assim: o nosso ofício vai cair em descrédito, porque se todo mundo começar a se converter e não comprar mais as estatuetas, vai cair em descrédito no nosso comércio. É o mercado da fé. Se a gente pregasse o evangelho genuíno em todos os lugares, muitas igrejas se incomodariam como Demétrio se incomodou, porque o mercado da fé estaria em risco. Estaria em risco. Porque tem vendido uma fé que não é fé, é uma crença. Tem vendido amuletos transvestidos de divindade e paternidade. E, meus irmãos, fala que houve um grande tumulto naquele lugar. Eles foram lá para um teatro, eu até coloquei a foto desse teatro, que era um teatro que comportava 24 mil pessoas. Essa foto é atual, está até hoje de pé, nessa cidade. E fala que, ouvindo isto, encheram-se de ira os Efésios, né? E clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram no teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Fala que eles foram para aquele teatro, começaram a gritar. Meus irmãos, isso já traz outro ensinamento para a gente. Se o Deus precisa ser defendido, é sinal de que ele não é muito confiável. Sabe, uma vez, o Spurgeon, né, não sei se foi ele, porque tudo atribui ao Spurgeon, mas fala assim: Spurgeon, vai ter um concílio aqui na cidade, vai ser uma conferência aqui na cidade, que cada um vai defender aquilo que acredita. E a gente chamou você para defender a Bíblia. Ele falou: meu irmão, se a Bíblia pudesse ser defendida, é sinal de que ela não era muito confiável. Ela é uma espada, quem me defende é ela, não sou eu que posso defendê-la, não. Então, se o Deus precisa ser defendido, é sinal de que ele não é muito convincente, sabe? Então, meus irmãos, isso estava caindo em descrédito, porque aquela não era verdadeira, não era verdade absoluta, sabe? Não era a verdade que pairava. E às vezes a gente fica tão preocupado em defender a honra de Deus, sabe? No sentido de pregar e clamar que as pessoas cheguem, porque senão Deus não vai ser satisfeito. É mais do que isso. Sabe, quando Pedro faz o seu discurso, ele não faz um apelo para a igreja, não. Quem quer se converter, não. A igreja a multidão que faz um apelo para ele. Eles interrompem o discurso e Pedro fala: como é que a gente pode se arrepender? Como é que a gente pode ser salvo? E Pedro fala: se arrependa dos seus maus caminhos, sabe? E será salvo, tu e tua casa. O primeiro apelo que ele faz é a igreja. Sabe por quê? A multidão, sabe por que a multidão faz aquele apelo? Porque a pregação de Pedro estava sob uma base. E a base está lá em Atos 2, 42, fala que eles serviam unanimemente, em unidade. Aquele que tinha de sobra dava para quem tinha falta. O que validava a pregação de Pedro não era a teologia dele, não. O que validava a pregação de Pedro era a unidade que eles viviam na igreja. Era o compromisso de comunhão que eles tinham, que é o que realmente faz com que Cristo seja visto. Então, meus irmãos, e é isso, sabe? E Paulo vai sair de Éfeso porque ele sente o desejo de ir a Jerusalém. E ele vai e passa por uma cidade da Grécia, Macedônia, e depois ele volta, ele vai encontrar esses homens em Mileto. E ele chama os homens, os presbíteros de Éfeso, para se encontrarem com ele em Mileto. E ele fala: olha só, eu não cessei de pregar diante de vocês durante 3 anos.
mas vai vir lobos vorazes no meio de vocês, que vão torcer a palavra de Deus. Que real isso, que atual. E ele fala assim, ó, ele termina esse livro, nesse capítulo 20, antes dele ir para Jerusalém, ele fala assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister, é principal, é importante, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar, é oferecer do que receber. A gente vai falar muito disso, meus irmãos. O que é ser cheio do Espírito? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu ofereci tudo que eu tinha. E eu sou indesculpável do sangue de vocês agora. Eu dei tudo que eu tinha. Ah, meus irmãos, a gente não está aqui para receber bênçãos, não. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais dele. De tal forma que a gente pode oferecer tudo que a gente tem. Dar toda a nossa vida, ser um rio. Ainda que a gente se suje. Naamã falando, são Abana e Farfá melhores águas? Mas Abana e Farfá, apesar de toda a beleza, não comunicava vida. E fala que ele se banhou 7 vezes e saiu limpo. Sabe, é esse rio, aquele que desce, é o que significa o nome Jordão. É esse rio que nós somos. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós somos uma fonte. A gente não é uma torneira, não, que a gente abre e fecha para quem a gente quiser, não. Que a gente escolhe para quem a gente vai comunicar vida ou não. Para quem a gente escolhe, nós somos uma fonte aberta. Os pássaros bebem da gente. O sol nasce sobre a gente, se põe. Os homens bebem dessas águas. E a gente não tem controle sobre ela. A gente não fecha ou abre quando a gente quer. A gente é uma fonte, uma carta viva lida por todos os homens. E essa fonte sacia a sede. Porque ela teve origem no próprio Cristo. As águas que fluem do seu Espírito fluem sobre nós. Nós somos essa fonte. A dar de beber para todo homem que se aproxima. Para toda mulher que tem carência. Para todo homem que precisa. E é isso, nós somos essa fonte, meus irmãos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E, meus irmãos, Deus deseja unidade. Sabe, a gente vai se encaminhando para o final da nossa aula. Tem 1h06 já de aula. Eu achava que fosse até ser um pouco mais rápido. Mas Deus deseja unidade. Tem um vídeo que me chama muita atenção, que a gente recebe normalmente na época de Natal, que é um pai. Que ele, na época do Natal, ele escreve uma carta anônima para os seus filhos. Ele tem 4 ou 5 filhos. E para cada filho ele escreve uma carta. E nessa carta está falando que ele morreu, né? É como se uma pessoa estivesse falando sobre ele e fala assim, olha só, o seu pai morreu e o velório dele vai ser dia 25 de dezembro. Aí ele manda essa mesma carta para todos os filhos. E no dia 25 de dezembro, quando os filhos estão ali de preto, tristes, cabisbaixo, entram na casa, quem está esperando eles na porta? O pai, vivo, olhando para eles. E ele fala assim, pai, você não tinha morrido? Ele falou assim, era essa a única forma de vocês virem até mim. Essa era a única forma de vocês se reunirem. Precisou eu falar que eu morri para vocês virem até mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o maior desejo de Deus é ter os filhos sentados à mesa. Deus não tem crise de poder, não. Ele precisa ser reconhecido, não. Deus ele precisa de relação. Ele é um pai que usou o seu poder de Deus para nos fazer. Não foi um Deus querendo ser pai, não. Foi um pai usando o seu poder de Deus para ter seus filhos reunidos à mesa. Sabe, eu tenho 2 filhos. E se alguém me pergunta o que mais me satisfaz é quando eu vejo eles brincando juntos, se amando. Agora, nada tira mais minha paz do que ver eles brigando. E é por isso que é na unidade que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E esse testemunho é o que vai convencer o mundo que nós somos filhos de Deus. Porque aquele que não ama o seu irmão continua na morte. Mas aquele que ama o seu irmão passou da morte para a vida. Jó, apesar de toda a integridade que ele tinha, a Bíblia fala que Deus mudou o cativeiro dele. Quando ele aprendeu, fala assim, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Deus deseja a unidade. Deus deseja a unidade é um princípio. É um princípio, não é um rito religioso que a gente canta, não. Meu Deus, unidade é um princípio que Deus nos chamou a vivermos. E meus irmãos, e se tem algo que nos confunde, é a igreja que foi criada. Babel é aquilo, é uma igreja disforme, que foi quebrada na sua essência, na sua natureza. E a gente olha Babel como um ajuntamento de pessoas. Sabe? Porque Babel era isso. Babel era um ajuntamento de pessoas. Era um monte de gente no mesmo lugar, buscando proteção em nome de Deus. Fala, criemos então uma torre que toque os céus. Era em nome de Deus que eles faziam isso. Sabe? Às vezes a gente está querendo ser como Deus. Enquanto Deus está falando, não, eu criei vocês para serem homens e revelar as minhas virtudes como homens. Enquanto Deus está mandando a gente para a terra, a gente está querendo subir para o céu. Ah, meus irmãos, a Bíblia fala assim, haja em vós, Filipenses 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo.
que achado em forma de Deus não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, tomou a forma de servo e desceu, humilhou-se, e morte de cruz. Sabe, a estratégia do diabo é criar uma multidão de crentes que estão pensando só no céu, e ir para o céu. E não, sabe, numa união de homens comprometidos com o reino, e que querem cumprir o seu propósito na terra, e cumprir o seu propósito na terra, eles podem voltar para o céu. E meus irmãos, Adão não se perdeu querendo ser como o diabo, não. A Bíblia fala que a serpente enganou ele falando assim, no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Olha que coisa séria, meus irmãos. Olha que coisa séria. E às vezes, em nome da divindade, a gente está deixando de enxergar o nosso irmão e oferecer a nossa vida para eles. Porque a gente está apresentando um Deus para eles, e não um pai. Eles só vão entender o pai, sabe? Se eles entenderem que tem um irmão do lado deles. Eu vi uma estatística esses dias que o Brasil é o país mais ansioso e depressivo do mundo. E eu fiquei me perguntando, Deus, como é que pode o Brasil ser o país mais ansioso e depressivo se na África morre tanta gente de fome? Por que lá eles não sofrem de ansiedade? Sabe por que eles não sofrem de ansiedade? Apesar de toda a morte que existe? É porque eles sabem que quando eles olharem para o lado vai ter alguém morrendo junto com eles, segurando a mão deles. Então a morte deles é compartilhada, a dor deles é compartilhada, de tal forma que eles são libertos de toda ansiedade. E aqui no Brasil, a riqueza e a pobreza não se comunicam. Porque a gente não enxerga o irmão. É por isso que a gente vive ansioso com o dia de amanhã. Mas se a gente comunicasse a nossa dor e as nossas virtudes, ainda que doentes, ainda que tristes, isso seria um consolo de olhar o nosso irmão do nosso lado, segurando a nossa mão, e caminhando conosco, e nos aquecendo. Sabe, meus irmãos, isso é muito sério. A gente gasta tanto esforço na nossa metodologia. Sabe, Salomão fala aos Eclesiastes assim, ó, se o machado está embotado, e não se lhe afia o corte, é necessário redobrar a força. E às vezes a gente está fazendo tanta força com os nossos métodos, tanta força, quanto a gente precisava só afiar o machado. Sabe como é que Deus fala que a gente afia o machado? Salomão fala também. Ele fala que como o ferro afia o outro ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Sabe como é que a gente afia o nosso ferro? É na comunhão, não é no excesso das nossas metodologias, não. Não é no excesso da nossa doutrina, não, da nossa teologia, não. É com o irmão, é afiando um ao outro. Deus podia ter curado todo mundo, mas ele fala, confessar os vossos pecados aos outros. Ele deu isso para a igreja, ele otorgou isso para a igreja, a fim de serem curados. Antes de começar essa gravação aqui, a nossa irmã da nossa igreja, a Thaisa, me mandou uma mensagem, sabe, falando umas coisas tão profundas que eu falei, minha amiga, eu nunca conheceria isso que você falou por meios próprios, sozinho. Eu só estou conhecendo isso porque você está me afiando, que você está transmitindo aquilo que Deus te deu para mim. Eu só conheci isso por causa da unidade, por causa da comunhão, meus irmãos. Que coisa séria, meus irmãos. A gente não afia o ferro com nossos métodos, não. A gente afia o ferro da nossa unidade, oferecendo a nossa vida em prol do outro, em favor do outro. E Babel era uma torre cheia de tijolos. Enquanto Deus vai falar em 1 Pedro que nós somos um edifício construído de pedras vivas. Sabe o que é o tijolo? É um padrão de forma, que eles não atritam. E como eles não atritam, eles não têm união entre eles, eu preciso colar com betume. De tal forma que eu tenho todo mundo igual. É a formatação. Eu tenho uma igreja formatada. E ela não atrita. É o que a gente tem visto, uma multidão de tijolos formatada. E para que eu mantenha essa igreja unida, eu tenho que colocar a cola de um louvor melhor. Eu tenho que colocar a cola de uma doutrina mais chamativa. Eu tenho que colocar a cola do coach. É isso que eu tenho que fazer. Mas não, meus irmãos. A pedra, ela atrita. E a comunhão, ela tem atrito. Ela tem um afiando o outro, até que essa pedra tome forma e possa encaixar uma na outra. A igreja é um edifício de pedras. Babel é um edifício de tijolos. E sabe como é que o faraó quis desviar o povo de Israel do seu propósito? Ele começou a botar eles para fazerem tijolos. Porque aumentando o trabalho deles, eles esqueceriam da frutificação deles. Só que Deus tem amor. Ele se realiza na família. Quando Sifrá e Puá salvaram Moisés, ele não deu um trabalho para Sifrá e Puá, não deu dinheiro para elas, não. Ele falou assim, eu vou dar para vocês uma família. Quando Ruth foi fiel à sua sogra Noemi, ele deu uma família para ela. E quando Jesus chega diante de Deus, ele fala assim, eis aí os filhos que o Senhor me deu. Uma família. Ele inaugurou uma genética, uma descendência. Foi descendendo, saindo de perto do Pai, em tempo e espaço, que ele se tornou semelhante ao próprio Deus.
Sabe, às vezes a gente abandona, a gente se afasta de Deus no sentido tempo e espaço, em favor do irmão, abrindo mão da nossa vida, sabe? Para que a gente torne-se semelhante ao Senhor. A gente pensa que afastar de Deus é afastar de distância. Não, Deus é onipresente. É afastar em semelhança. É afastar em virtude, essência, natureza. E Babel é isso. É uma igreja destituída do Espírito. É uma igreja destituída da verdadeira doutrina. É uma multidão de pessoas em busca de proteção e não em busca de cumprir o seu propósito. É uma multidão preocupada com o seu futuro, não ocupada com a eternidade e transmitir virtudes de Deus para os homens. E meus irmãos, isso eu queria chegar ao final desse texto. Esse é o último texto, depois tem mais um slide de terminar essa aula. E se eu soubesse o desejo de Deus e eu não cumprisse esse desejo, meus irmãos, que loucura fazer isso. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Eu saber o que Deus deseja, o que Jesus deseja e não cumprir isso. Olha o que Jesus está falando antes de ser crucificado. A última coisa que Jesus fala com os discípulos. Ele reúne os discípulos, ele fala uma coisa para os seus discípulos. Ele fala assim, por causa de vocês, antes ele fala assim, por causa de vocês, eu me santifico a mim mesmo. Eu não estou me santificando por causa de mim, não. Eu estou me santificando para que vocês vejam Deus. Para que o outro veja Deus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Sou eu, sou você, é você, meu irmão. Somos nós, aqueles que dá crerão. Essa palavra não é só para os discípulos, não, é para nós. Para que todos sejam um. Olha só a oração de Jesus. Eu oro, a minha oração é para que vocês sejam um. Não é para que vocês tenham poder, não, para que vocês sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, meu Deus. Às vezes a gente está tomando tanto tempo e eu não estou falando nada contra isso. Por favor, entenda perfeitamente o que eu vou falar. A gente tem que fazer campanha evangelística, tem que pregar, claro que tem. Mas, irmãos, nenhum testemunho de evangelismo, nenhuma pregação evangelística é maior do que essa. Que ele seja um para que, quando você vê para que na sua Bíblia, já sublinha, já circula, para que o mundo creia que tu me enviaste. A única forma do mundo crer que Cristo foi enviado por Deus é nós sendo um, é a gente sendo um. Para que o mundo creia que tu me enviaste e deles a glória que a mim me deste. E eu deles a glória que a mim me deste para. Olha para que Deus deu a glória, para a igreja ser poderosa, fazer milagres? Não. Eu dei a glória para eles, para que eles sejam um. Como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Sabe o que o mundo não está conhecendo a igreja? Por falta de unidade, não é por falta de pregação, não é por falta de metodologia, não é por falta de teologia. O mundo não está conhecendo Deus por falta de unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O que valida a nossa pregação é a nossa unidade. O que valida a nossa pregação é um ímpio ver um filho de Deus oferecendo a vida dele como Jesus ofereceu a vida dele na cruz. Meus irmãos, sabe, a vida a gente fica tentando se salvar. E a Bíblia fala que aquele que tenta se salvar se perde. O caminho mais seguro, mais rápido para a perdição é você tentar se salvar. É por isso que o diabo era pró-Jesus. Ele queria que Jesus se salvasse. Ele fala, vai lá, se salva, transforma essa pedra em pão. Sabe, Deus fala que Deus dará ordem aos seus anjos. O diabo no deserto está tentando salvar Jesus, porque se Jesus se salvasse, todos nós seremos perdidos. Mas foi quando Jesus se perdeu, quando ele ofereceu tudo o que ele tinha, é que ele nos salvou. Ele nos conclama a tomar a cruz, assim como ele tomou a cruz. Por isso que o nome de Jesus é Cristo, é Jesus o Cristo. O Cristo. E esse caminho de glória, sabe, Jesus abriu mão da sua glória, por isso que ele fala, Pai, me devolve a glória que antes eu tive contigo. Sabe onde é que ele deu, para quem ele deu essa glória? Para a igreja. A palavra glória significa doxa. Doxa significa aquilo que é do próprio Deus. Aquilo que é a substância do próprio Deus. Tudo que repousava sobre Jesus está sobre a igreja. E a gente acha que Deus deu a palavra dele, a glória dele para nós, para que nós usássemos isso como direito, como prerrogativa. Não. Isso é a capacitação para que a gente possa morrer em segurança, para que a gente possa oferecer tudo que a gente tem, sem corromper a nossa natureza, sem corromper quem nós somos. E a gente pode sentar com um traidor, com alguém que vai nos negar e partir o pão com ele. Porque a gente ofereceu tudo aquilo que a gente tinha. Quando Judas vira para Jesus, Jesus acabou de oferecer o pão para Judas.
E Judas vai e traz Jesus. Sabe o que Jesus fala para Judas quando Judas traz Jesus? Meu amigo. Porque apesar de você não ter sido meu amigo, não ter valorizado a minha amizade, o meu compromisso com você não mudou. Porque eu não me comprometi com você, eu me comprometi com Deus a respeito de você. Eu empenhei uma palavra comigo e com Deus a respeito de você. De tal forma que a traição de alguém, que a rejeição de alguém não pode nos mudar. Porque esse compromisso está sobre alguém que nunca muda, que é o próprio Deus, de quem não muda, não há sombra de variação. Então, meus irmãos, Deus ofereceu Jesus, Cristo ofereceu a sua vida por esse momento aqui, para que nós fôssemos um. E a gente está achando que Cristo ofereceu a sua vida para que a gente fosse gozar de prerrogativas infindáveis da parte dele. Oh, meus irmãos, Deus nos chamou à unidade. E o mundo nunca vai conhecer a Deus se não for na unidade. Se um corpo for disforme e dividido, o diabo não precisa nem lutar com ele. Uma casa dividida não subsiste. E não existe povo mais dividido do que... Não existe religião mais dividida do que o cristianismo. A gente tem presbiteriano, metodista, batista, reformado, anglicano, calvinista. Meu Deus. Quando foi que a gente começou a levantar tantos muros? Quando foi? Quando foi que a gente fez isso? Meus irmãos. A gente está frequentando uma igreja aqui em Brasília e eu vou te falar como é que eu conheci essa igreja, tá? A gente está se caminhando para o final da nossa aula já. E eu conheci essa igreja, sabe como? Eu vou falar como é que foi, um testemunho que me fez entender muita coisa. A gente visitou mais de 20 igrejas aqui em Brasília, porque é muito difícil sair de uma igreja que a gente ama tanto, como a igreja de Valqueire, que a gente cresceu, que a gente viveu, sabe? E, cara, é uma gratidão, é uma dívida de gratidão, sabe? É o que Romanos fala, vocês têm uma dívida de amor uns com os outros. É a dívida que eu tenho com os irmãos. E eu cheguei nessa igreja, minha esposa viu a chamada dessa igreja, ia ser um culto quarta-feira, ia ser uma reunião de homens na quarta-feira. Ela falou assim, por que você não vai lá nessa reunião? A gente estava procurando uma igreja, a gente tinha visitado um monte de igreja já, eu falei, vou lá. Aí eu cheguei lá, ia ter um churrasco, depois uma palavra ali e tal, para reunir os homens ali. E eu cheguei lá nessa igreja, e quando eu cheguei, o portão da igreja estava fechado e tinha um rapaz fazendo churrasco lá. Fui o primeiro a chegar. Estava marcado para 8 horas, eu cheguei às 7h59 lá, para não ter chance de eu chegar atrasado. Cheguei lá, quando eu cheguei lá tinha um rapaz fazendo churrasco ali, e falou, meu irmão, entra aí, senta aí, que eu tô fazendo churrasco pra gente. E foi lá, pegou uma bebida pra mim, me serviu um refrigerante, me deu uma carne. E eu lá esperando o pessoal chegar. Daqui a pouco começou a chegar o irmão, chegou outro irmão, eu falando com os irmãos. E aquele rapaz fazendo churrasco, eu falei, meu amigo, você quer que eu te ajude aí? Eu consigo fazer o churrasco aí também, não sei se vai ser tão bom quanto o seu, mas eu gosto de fazer e tal. Ele, não, irmão, vai lá, senta lá, fica à vontade. Daqui a pouco a gente vai começar a reunião, e eu aqui na minha cabeça pensando, será que o pastor vem? Será que o pastor está chegando nessa reunião também? E daqui a pouco ele foi, deixou a carne lá, serviu todo mundo, passou a bandeja com carne, linguiça, e deu refrigerante para todo mundo. Daqui a pouco ele foi, sentou e falou, então, irmão, vamos iniciar a reunião? Aí ele começou a falar, eu sou o pastor Juliano, pastor aqui da igreja. Quando ele falou aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu. Esse cara estava servindo todo mundo, sabe? Porque ele não estava ali para ser servido, não. Então foi oferecendo quem ele é, oferecendo a vida dele, em favor da gente, é que eu pude ver Cristo. O que me chamou a atenção naquela igreja não foi a teologia, porque às vezes até uns desvios doidos lá de teologia lá. Não foi a estrutura, porque a estrutura nem é tão maneira assim. Não foi o que ela tem, porque a igreja está cheia de dívida lá, nada. O que me chamou a igreja, o que me cativou, o que me fez ver Cristo, foi aquele pastor oferecendo a vida dele, tirando a roupa de pastor, sabe, vestindo a roupa de servo, vestindo a roupa de um irmão, que não teve por usurpação ser igual a Deus, o ser um pastor, mas ofereceu-se em forma de servo. Isso chamou minha atenção ali. Eu falei, aqui é o lugar que eu tenho que ficar. Aqui eu encontrei um irmão. E às vezes as pessoas não estão vendo Deus, não é por falta de devoção, não é por falta de pregação, porque elas não estão vendo um irmão. Elas não estão vendo alguém oferecendo a vida em favor delas. E se sujando, sabe? Se adoentando para que elas sejam curadas, oferecendo a sua vida para que elas sejam curadas. E é isso que Jesus está falando, sabe? Eu queria, sabe, me encaminhar para o final dessa aula, trazendo o ensinamento desse episódio que acontece em Marcos capítulo 5, quando Jesus atravessa as margens do rio e chega até a terra dos Gadarenos ou Gerazenos. E quando ele chega ali, meus irmãos, como Deus me fez entender isso, como aquilo entrou no meu coração, me constrangeu quando Jesus chega ali naquela cidade e fala quando ele entra naquele lugar. Existia um homem endemoniado durante muitos anos já, muito tempo, e fala que nem cadeias podiam contê-lo mais, que ele arrebentava todas. Ele se autoflagelava,
E quando ele vê Jesus, ele corre aos pés de Jesus, ele se debruça sobre os pés de Jesus e fala assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele reconhece Jesus. O demônio, o espírito, fala que sim, ele era possesso de um espírito imundo. E aquele espírito imundo reconhece Jesus. Meus irmãos, um espírito imundo pode prestar culto. Sabe o que aquele demônio está falando? Ele fala assim, ó: Senhor, me ajuda, só não me perturba. Eu tenho condições de te adorar, eu te adoro, só não me perturbe. E como a nossa vida tem sido assim muitas vezes, sabe? Senhor, me ajuda, só não muda muito bem o que eu fiz, não muda o que eu fiz não, só não me perturbe. Eu te adoro, eu até presto um culto para o Senhor. E a Bíblia está falando que esse espírito é um espírito imundo. Prestar culto é necessário, irmãos? Mas é determinante para a caminhada cristã? Não é determinante não. Porque até o espírito imundo pode prestar culto. A Bíblia fala que quando Jesus vier, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Ele não fala que é o joelho dos crentes, não, é o de todo mundo. Então todo mundo vai prestar um culto para o Senhor naquele dia. Mas reconhecer Jesus não necessariamente faz-nos conhecer Jesus. Reconhecer que Ele é Deus, os profetas do Monte Carmelo, quando Elias fez descer fogo do céu, reconheceram. Eles falam, só o Senhor é Deus. Mas eles morreram. Morreram. Porque é mais do que tirar as pessoas do Egito, é levá-las à Terra Prometida. É mais do que uma demonstração de culto e de poder, é introduzir elas na Terra Prometida. Isso só é possível por meio da comunhão, da unidade, da relação, de partir o pão, cara. Quando Jesus ele está na cena e fala assim, isso que eu estou fazendo, partir o pão, é o que vocês têm que fazer. Sabe o que é o pão? Ele fala, o pão é o meu corpo. O que é o corpo? É a igreja. Sabe o que ele está partindo ali? Ele está partindo a igreja. E dando de comer a todos os homens através da igreja. A igreja é um meio de revelar Cristo para todas as pessoas. E quando as pessoas tiverem contato com esse pão partido, elas verão Cristo. E até o espírito imundo pode produzir culto. Mas ele não comunga da vontade do Senhor. Ele até tem uma experiência com o poder de Deus. Mas ele não tem a vivência da vontade do Senhor. E o momento crucial desse relato é quando Jesus pergunta para aquele demônio, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aquele demônio fala, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Meus irmãos, o espírito imundo fala, nós somos muitos. O Espírito de Deus fala, nós somos um. E às vezes a gente está fazendo a igreja como uma multidão de muitas pessoas reunidas no mesmo lugar. A gente acha que a espiritualidade da igreja se dá numa multidão reunida no mesmo lugar. E não a expressão da mesma pessoa em qualquer lugar. Vou falar de novo, meus irmãos. Não é uma multidão de pessoas reunidas no mesmo lugar. Mas é a mesma pessoa em qualquer lugar. Nós somos um, nós não somos muitos. Não é um monte de gente tentando controlar um corpo. É um corpo sendo a expressão de Cristo em qualquer lugar. E se Jesus perguntasse para nós qual é o seu nome, a gente responderia, nós somos muitos, nós somos uma legião porque nós somos muitos, ou nós somos um porque somos um corpo. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente pode prestar um culto para o Senhor e não ser a expressão da vontade do Senhor. Que a gente possa quebrar nossos julgamentos e que a igreja deixe de ser um instrumento de juízo para ser uma expressão da justiça de Deus. Então, meus irmãos, a gente vai falar muito sobre isso ainda, sabe? Sobre a unidade. Eu queria dar esse panorama inicialmente sobre Efésios, para que a gente possa, sabe, ter o nosso entendimento. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, é o que Paulo fala em Efésios. Então, meus irmãos, foi com esse espírito que eu queria terminar essa palavra nesse momento. Me perdoa pela live ter sido interrompida, sabe? Me perdoa por não ter conseguido continuar, mas eu creio que isso veio de Deus, sabe? Nossa vida está fundamentada em Deus. E não tem como dar errado, não. Deus nos criou para sermos inabaláveis, para sermos pedras, não tijolos, formatados, com a mesma doutrina, a mesma metodologia. A gente mata um crente, sabe? A gente mata um homem que se chega a Deus, porque a gente quer colocar nele a nossa forma. Não, meus irmãos. Quando Jeremias quebra aquele vaso, Deus pega o mesmo barro e faz outro vaso.
Não foi a forma do vaso que salvou ele, não. Porque Deus não tem compromisso com a nossa forma. Deus tem um compromisso com quem a gente é. Ele não muda o barro, não. Ele só muda a forma. Ele faz outro vaso do mesmo barro. E a igreja não é a reunião dos competentes, não, meus irmãos. A igreja é a união dos compromissados. Deus não está nem aí para a nossa competência. Deus está aí para o nosso compromisso. Deus está aí para a nossa fidelidade. Em cumprir o propósito dele na terra. Em ser o próprio Cristo, sabe? Ser um Cristo. Dando a vida em favor dos irmãos. Dando a vida em favor dos amigos. Ninguém tem maior amor do que este. De dar a vida em favor dos seus amigos. E que se perguntarem para nós qual é o seu nome, a gente não responda legião, porque nós somos muitos. Não é uma igreja numerosa que salva o mundo, não. Sabe, se eu fosse... Eu acho que esse curso hoje não faria tanto sucesso. Se o curso de Gideão faria tanto sucesso, eu não sei. Transforme a sua comunidade, sua multidão de 32 mil numa igreja de 300. Será que esse curso daria certo? Será que esse crescimento daria certo? De transformar uma multidão de 32 mil de competentes em 300 numa igreja de compromissados? Perfeição não tem nada a ver com competência, não, meus irmãos. A gente fica nesse ensino demoníaco que ninguém é perfeito. Claro que é. Sabe? Claro que é. Se não fosse, Deus era mentiroso. Jesus fala assim, sede vós perfeitos. Isso não é uma opção, isso é um mandamento. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Perfeição não é ausência de defeitos, não. Perfeição é uma certeza de compromisso, uma abundância de compromisso, que mesmo com defeitos eu permaneça perfeito, porque a minha natureza não foi corrompida. O livro de Efésios termina falando assim, e amai ao Senhor com amor incorruptível. Deus não nos chamou a sermos infalíveis, não. Ele nos chamou a sermos incorruptíveis, que mesmo que a gente falhe, o nosso interior não se corrompa. A gente não venda a nossa natureza, a nossa essência, por um benefício da parte de Deus, mas a gente seja a resposta para esse mundo, unidos, arraigados, feitos dessa substância que é o amor, olhando para Cristo, que é a graça do Senhor, nós possamos consumar esse ministério na comunhão do Espírito, unidos uns aos outros, em unidade perfeita, perfeita. E o mundo enxergue a igreja. O mundo não enxerga uma multidão de crentes, mas ele enxerga uma igreja de filhos de Deus, uma comunidade de pastores, e não só um ajuntamento de ovelhas, mas uma comunidade de pastores a cuidar daqueles que precisam, a oferecer a sua vida em prol do outro, até que todos sejamos um, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, nesse curso. Eu estou muito motivado, meu coração dói, sabe, quando eu penso na realidade da nossa igreja brasileira, mas que a gente não se cale, mas seja uma voz para refutar tudo aquilo que tem se levantado contra a verdadeira obediência e conhecimento de Cristo. A gente vai falar muito sobre muita coisa nesse curso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Que privilégio, que amor que eu tenho por vocês, que gratidão que eu tenho pela vida de cada um. Eu sou muito grato, sabe? Sou muito grato. E Deus abençoe nossa vida. Nos capacite, dia após dia, cada aula que a gente passar, a sermos uma expressão dessa unidade perfeita. E o mundo conheça que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.